tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste domingo, dia do Senhor, solenidade de São Pedro e São Paulo, duas colunas da igreja. A coluna que organiza, que pensa a estrutura eclesial da igreja, e a figura que anuncia, a figura missionária na pessoa de Paulo. Digamos que Pedro é esta figura importantíssima da igreja, que busca organizar e fazer com que esta igreja cumpra seu papel apostólico, e Paulo, este responsável de levar a mensagem do Evangelho além dos muros de Jerusalém, não ficando apenas atrelada ali dentro dos muros de Jerusalém. Comecemos, portanto, esse nosso dia na presença do Divino que nos habita. Esse Deus que escolheu em nós habitar. Este Deus que nós respiramos e sentimos e o acompanhamos quando colocamos a nossa atenção em nossa respiração. Por isso, respiremos Deus e deixemos que Ele preencha cada vez mais o nosso coração, o nosso ser. A liturgia da palavra deste domingo, desta solenidade de São Pedro e São Paulo, vem nos apresentar justamente estas figuras. O modelo de seguimento é Jesus Cristo, que nos chama a amar. Mas antes, o Atos dos Apóstolos nos indica e nos aponta o verdadeiro missionário, organizador, pensador desta igreja depois da ressurreição do Senhor. E aí nós vimos aqui que o discípulo do Senhor, ele o segue até no martírio, na entrega da vida, na sua doação total a Deus. E é isto que nós testemunhamos na primeira leitura, onde mostra um Pedro que é levado aos tribunais, seguindo os passos de Jesus, que também assim o fez. E ali ele vai ser preso, vai ser colocado em uma prisão de segurança máxima, e é neste sentido que Pedro vai aproximar o máximo possível deste Jesus, doando a sua vida. Mas antes, nesta prisão onde se encontra, ali, enquanto está preso Pedro, a igreja lá fora reza. A igreja intercede pelo servo de Deus. E ali, Deus visita Pedro por meio do anjo. O anjo que aparece a Pedro ordena que este levante, coloque a sandália e o cinto e saia, junto com o anjo de Deus. A princípio, Pedro achava que dormia, que não tinha tanta atenção assim de Deus. Mas depois se dá conta que de fato é Deus, que de fato Deus está com ele, que de fato Deus não o abandonou. É belo perceber que Deus, nos momentos mais difíceis de provação, Ele está ali do nosso lado, cuidando de nós, e não permite que fracassemos, mas estende sua mão para que nele coloquemos a nossa confiança. E Pedro assim vai declarar: agora sei de fato que o Senhor enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de todo o povo judeu. Pedro, portanto, abre seus olhos e identifica que Deus está ali do seu lado e que Deus caminha com ele, o libertando daquela prisão injusta. Caríssimos, Pedro não vai, é claro, Deus não irá o libertar do martírio. Por este, Pedro vai glorificar a Deus pelo martírio. E é neste sentido que vai resumir e entregar a sua vida neste acontecimento do seu martírio, que hoje a igreja lembra.
Depois, o texto que o Evangelho nos oferece hoje é o texto de Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhes disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, é belíssimo esta relação que Jesus mantém com seus discípulos. E quer Jesus que seja uma relação de amor, que seja uma relação de entrega, que seja uma relação filial. Por isso Jesus começa na primeira parte do texto, que nós podemos dividi-lo em 3. Jesus começa com a pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Percebemos que a resposta dos discípulos que eles dão parece ainda um pouco superficial. Quando alguns dizem que tu és Elias, que é João Batista, Jeremias, alguns dos profetas. Ou seja, é ainda uma resposta muito superficial. Ainda não se aterrissaram e não abriram os olhos para verdadeiramente identificar neste que pergunta o verdadeiro Filho de Deus. Jesus é o Messias, o enviado do Pai, mas ainda está sendo confundido pelos profetas, pelos grandes profetas, pelos grandes nomes que a história conheceu. Mas Jesus é mais do que isto, Ele é Deus, Ele é o enviado do Pai. O segundo momento, Jesus agora dirige a pergunta aos próprios discípulos: e vocês? O que dizem que eu sou? Pedro não tem dúvida: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É claro que essa resposta, Jesus logo se dá conta que não foi uma resposta humana simplesmente, mas foi uma resposta suscitada por Deus. Uma resposta suscitada pelo Pai. É o próprio Pai que suscita no coração de Pedro esta resposta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Caríssimos irmãos e irmãs, Pedro recebe uma missão, uma responsabilidade, ao demonstrar essa intimidade que tem com Jesus e com o Pai. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Pedro, portanto, é esse estereótipo desta igreja de Jesus Cristo. Essa igreja que é alicerçada nele mesmo, Jesus Cristo. Pedro não é a rocha é Deus. Pedro está sobre esta rocha, ou seja, não tem perigo de cair. Não tem perigo do vento vir e derrubar esta construção, esta casa, pois Deus é a própria rocha, é Ele que assim o diz. Termina esse texto com aquilo que Jesus vai dar ainda esta outra responsabilidade a todos os seus discípulos: eu te darei a chave do reino dos céus. O que tu ligares na terra será ligado no céu. O que tu desligares na terra será desligado no céu. Tamanha responsabilidade. Jesus quer que os seus discípulos sejam um canal da misericórdia.
Jesus quer que os seus discípulos sejam portadores desta misericórdia. Caríssimos irmãos e irmãs, é grande a sua responsabilidade. A sua responsabilidade é amar. E não é amar de qualquer jeito. O modelo do amor é Jesus Cristo. O amor que confia, o amor que perdoa, o amor que dá a sua própria vida. E é isso que Jesus quer que cada um de nós assumamos, a partir do nosso batismo, esta responsabilidade de ser verdadeiro mensageiro do Senhor. É preciso que deixemos ser guiados por Ele. Ele quis ser a nossa rocha, para que sobre Ele estejamos assim plantado, alicerçado, para não ter o perigo de cair, para que esta igreja que nele está alicerçada não vacile, não caia, porque a seu alicerce, o seu sustento é Deus. Termino esta reflexão com aquilo que Paulo, na carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, vem dizer no final da sua caminhada. Paulo diz: eu já estou para ser derramado em sangue, em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Paulo tem consciência do momento ápice da sua caminhada. Mas ele diz, olhando para toda a sua trajetória, para toda a sua caminhada: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Combati o bom combate. Foi um apóstolo incisivo, confiante, que deu o seu melhor para Deus, que ofereceu a sua própria vida por esta causa do Evangelho. Completei a corrida, tem consciência que chegou ao final a sua missão. Mas esta missão foi acompanhada pela graça de Deus, pela presença benevolente e amorosa deste Deus. Guardei a fé. Claro, Paulo percebe que sem a fé não teria chegado até aqui. Sem a fé não teria completado esta corrida. Sem a fé não teria defendido os menores favorecidos, não teria sido tão incisivo no proteger e no guardar o depósito da fé. Caríssimos irmãos e irmãs, Paulo tem consciência que por dar agora a sua vida, a coroa da justiça o aguarda no reino dos céus. E é isto que faz com que ele seja convicto na sua entrega confiante a Deus, porque tudo o que fez foi em consonância e em vista do reino de Deus, do amor que Deus o acumulou ao longo da sua missão, da sua caminhada. Que Pedro e Paulo, grandes colunas da igreja, seja para nós inspiração e nos anime cada dia a sermos melhores e anunciadores, propagadores da boa nova do Evangelho neste mundo tão dilacerado pela divisão e pelo ódio. É preciso que Pedro e Paulo seja para nós inspiração de organização de uma igreja, de anúncio atuante da palavra da boa nova do Evangelho. Você que recebe esses meus vídeos todos os dias, neste nosso canal Sopro de Esperança, não esqueça de ser o multiplicador desta boa nova, de pedir a outras pessoas que se conectem, que se inscreva no canal Sopro de Esperança do Padre Gildenor. E assim você estará comigo, imitando o Paulo, sendo o anunciador da boa nova, sendo aquele que testemunha o depósito da fé, como fez Pedro. Por isso, se inscreva se não é inscrito. Peça a outras pessoas que se inscrevam no canal do Padre Gildenor. Não esqueça de deixar seu like. E vamos compartilhar com outras pessoas aquilo que é bom e que evangeliza e que edifica a nossa vida. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.